vamos iniciar o nosso estudo do livro Obras Póstumas, tratando do egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e meio de destruí-los. Então, bem a ver com a nossa prece de abertura, as necessidades que nós temos. Quando nós estudamos sobre reforma íntima, a gente lembra sempre que quando se trata de reformas num determinado ambiente, é necessário primeiro que venha um especialista fazer uma checagem de tudo aquilo que é necessário para se reformar. Nós não contratamos alguém ou compramos material aleatoriamente. Primeiro fazemos uma avaliação, depois elaboramos um projeto, fazemos um orçamento e depois executamos a obra. Quando se trata de reforma íntima não é diferente não. Nós falamos em mudanças necessárias no nosso íntimo, nos nossos valores, no conteúdo moral que nos compõe. E é necessário primeiro que nós entendamos o que é necessário mudar. Então, a partir desse passo, nós começamos então a fazer uma avaliação daquilo que se encontra equilibrado ou em desequilíbrio dentro dos nossos valores. E ainda assim é necessário que nós façamos um estudo detalhado para saber exatamente o que é o certo, o que é o errado. Então, como nós já conversamos, são 3 etapas importantes para se estabelecer ou se trabalhar numa reforma íntima. Definir o que é certo e o que é errado, temos discernimento para entendermos o que é certo e o que é errado, porque há fases em nossas vidas em que o certo e o errado eles se misturam. Aquilo que é errado para um é certo para outro, e aquilo que é certo para um é errado para o outro. Então nós começamos a estabelecer um padrão de valores, uma referência para que a gente não se perca nas nossas escolhas e nas nossas condutas. E para nós o padrão é o Evangelho. Não um livro religioso, não o livro sagrado, escrito por Deus, imutável, mas uma coletânea de valores que nós temos a capacidade de analisar e compreender que são essas ações que vão nos levar ao caminho correto, ao caminho da retidão. E o exemplo dado por Jesus nessa conduta traz exatamente para nós a melhor forma de nos conduzirmos na nossa vida. Então, quando nós estudamos o Evangelho, para nós em especial, através da perspectiva espírita, tanto que nós estudamos o Evangelho segundo a visão espírita, conforme a visão espírita, não o Evangelho generalizado, interpretado à vontade, mas nós damos a nossa interpretação a partir do entendimento da imortalidade do espírito, da lei de causa e efeito, da reencarnação, dos compromissos que nós temos aqui. Então estudamos ali. A partir desse estudo temos conhecimento. Entendemos o que é o certo, o que é o errado, quais são as condutas corretas, quais são as condutas equivocadas. A partir daí nós começamos então a fazer uma avaliação dentro de nós mesmos para poder detectar aquilo que precisa ser transformado. E aí então nós observamos as nossas condutas nas mais diversas situações, no nosso fórum íntimo, nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais, enfim, em todas as camadas em que nós interagimos. A partir dali nós começamos então a fazer um planejamento de qual será o investimento necessário para poder promover essa reforma. E esse investimento seria quais são os esforços, quais são os sacrifícios necessários, quais são as renúncias que devemos fazer para poder alcançar essa reforma. A partir do momento que fazemos esse planejamento, nós começamos então a execução dessa obra. E aí colocamos em prática tudo aquilo que é necessário para essa transformação. Nesse capítulo do livro Obras Póstumas, nós estudamos o egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. O egoísmo e o orgulho são as 2 principais chagas que nos afetam em toda a situação que nós vivemos na nossa vida, situações que geram conflitos dentro de nós mesmos, ou conflitos principalmente nas nossas relações, o egoísmo e o orgulho sempre estarão presentes. A partir do momento em que eu quero
determinar que a minha opinião é mais correta do que a do outro, é o meu egoísmo. Egoísmo, ou seja, o culto ao ego. O meu ego, eu sou mais importante que todo mundo. E o orgulho, eu sou melhor que todo mundo. Então, em todas as situações, o egoísmo e o orgulho contaminam relações entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre conhecidos, entre desconhecidos. Sempre estão presentes. Então, quais são as causas, seus efeitos e os meios de destruí-los? Kardec dedicou 10 páginas do livro Obras Póstumas, a gente vai tentar aproveitar ao máximo, sem nos demorarmos muito, para o estudo não ficar cansativo, mas a gente vai ver a grande importância que é conhecermos isso, e em cada passagem nós temos que tentar buscar dentro de nós esses dois elementos, essas duas chagas. Joana de Ângeles usa muito uma expressão falando sobre cânceres morais. E esses dois são dois grandes cânceres que nós precisamos transformar. Exato, Fletcher. O tipo de vida que nós temos hoje, os nossos hábitos, né, o nosso meio de convivência, o orgulho e a vaidade fazem parte natural. Ou seja, nós estamos tão acostumados a impor a nossa visão, a discutir, a discordar, a disputar espaço. Essa concorrência que existe todos os dias, nós vemos as pessoas à nossa volta não como companheiros de jornada, mas como concorrentes. Eu me sinto muito satisfeito se todos nós seguimos na direção que eu escolher. Na mesma direção, de preferência naquela que eu escolher. Se eu tiver que escolher a do outro, eu vou escolher contrariado. Então nós não aprendemos ainda a dividir esses espaços, a dividir essas opiniões, a dividirmos as responsabilidades. Nós sempre desejamos assumir aquilo que para nós é importante. E nós fazemos isso inconscientemente em maior e menor grau. Pode ser isso numa esfera grande, envolvendo muitas pessoas, pode ser apenas numa relação entre duas pessoas, em que nós disputamos um programa de televisão, a comida que vai ser preparada, o local que vai na mesa, a rua que vai ser virada, a roupa que vai ser vestida. Tudo é discutido, sempre buscamos aquilo que para nós é satisfatório. Então vamos lá, ver aquilo que Kardec destrinchou para nós a respeito do egoísmo e do orgulho. E pior, né? Muitos de nós vivemos dessa forma, sem sequer nos darmos conta disso. Onde nós discutimos, falamos que o outro é um problema, porque o outro que é isso, e assim os casais, as famílias, os grupos vão se deteriorando, vão se destruindo, exatamente porque um quer ser mais importante do que o outro. Um quer determinar a forma como os outros vão seguir. Faz 6 meses que quero comprar um iPad, né? Só não consigo encontrar um motivo para fazer isso. Pois é, Fletcher. É aquela coceira, né? A mão quer pegar o cartão e você segura com a outra, né? Não. Teve uma frase muito interessante que eu li postado por um colega, que ele falava sobre cartão de crédito. E ele dizia assim, o cartão de crédito é um dinheiro que você não tem para comprar aquilo que você não precisa. E eu parei, olhei e falei assim, é exatamente isso. A Miriam colocou, nos relacionamentos achamos que vamos mudar o outro, né? E todo mundo acha assim, a gente casa com a pretensão de que vai ser feliz. Só que a gente vai ser feliz do meu jeito, não do seu. E o outro pensa a mesma coisa, nós vamos ser felizes do meu jeito, não do seu. E aí os dois se tornam infelizes porque ninguém consegue ceder. Vamos lá então. É bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem sua origem no egoísmo dos homens. Desde que cada um pensa em si antes de pensar nos outros, e quer sua própria satisfação antes de tudo, cada um procura naturalmente proporcionar-se essa satisfação a qualquer preço e sacrifica sem escrúpulo os interesses de outrem, desde as menores coisas até as maiores na ordem moral como na ordem material. Daí todos os antagonismos sociais, todas as lutas, todos os conflitos, todas as misérias, porque cada um quer afastar com intrigas seu vizinho. O egoísmo tem sua origem no orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a se considerar acima dos outros. Julgando-se com direitos superiores, melindra-se com tudo o que, segundo ele, é um golpe contra seus direitos. A importância que por orgulho dá à sua pessoa torna-o naturalmente egoísta.
O orgulho e o egoísmo, ou egoísmo e orgulho, têm sua origem no sentido natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada pode ter feito de inútil. Deus não criou absolutamente o mal. É o homem que o produz pelo abuso que fez dos dons de Deus em virtude do seu livre-arbítrio. Esse sentimento, encerrado nos justos limites, é bom, portanto, em si mesmo. É o exagero que o torna mau e pernicioso. Assim também se dá com todas as paixões que o homem desvia frequentemente do seu objetivo providencial. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou-o simples e ignorante. É o homem que se faz egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Aí a gente sempre fala sobre isso aqui nos nossos estudos, né? Lembrando que Deus, quando ele criou o homem, ele fez aquele grande caldeirão, e ele pôs uma pitadinha de amor, uma pitadinha de fraternidade, uma pitadinha de orgulho, uma pitadinha de vaidade, uma certa pitadinha de egoísmo. Tudo isso para que ele pudesse viver, sobreviver e se desenvolver. E aí então, no decorrer dessa evolução, a gente vai começando a sentir prazer em alguns tipos de ações e alguns tipos de atitude. E é exatamente esse prazer que faz com que a gente potencialize um pouco mais aqueles ingredientes que inicialmente foram colocados na dose correta. Por exemplo, o que o egoísmo pode fazer para nós, trazer em nosso benefício? No início da nossa sobrevivência, da nossa evolução, aliás, no início da nossa evolução, nós éramos indivíduos que vivíamos um ambiente hostil, separados, necessitando daquilo que era o mais básico. Então tudo aquilo que nós conquistávamos, quando nós observamos, por exemplo, um animal de estimação nosso, principalmente os cães, ou então, né, os gatos também têm esse comportamento, mas os cães em especial, quando você coloca comida para ele e você tenta tirar, ele vai reagir de alguma forma. Alguns rosnam, outros mordem, outros fazem uma cara de desolação, como é o caso da Rita aqui em casa, né? Você tira a comida dela, ela fica olhando para a comida e para sua cara, como perguntando, ué, por que está tirando a minha comida, né? Menos mal. Mas tem cachorro que avança. Por que isso tudo? Porque aquilo pertence a ele. Ele está com fome, ele precisa sobreviver, e aí então aquela comida pertence a ele. E isso se dá com relação ao local onde ele dorme, aos produtos, aos instrumentos que aquele homem primitivo consegue juntar para a sua sobrevivência, para a família que ele constrói. Então tudo isso para ele faz parte do seu bem-estar. E por isso ele vai lutar de todas as formas para tentar conquistar aquilo, para manter aquilo que lhe pertence. Só que com o passar do tempo essas necessidades básicas começam então a se transformar. Porque o homem começa a desenvolver sua inteligência, começa a se organizar, e aí então ele começa, para garantir aquilo que lhe pertence, ele começa então a acumular. E essa acumulação começa a transformá-lo num indivíduo egoísta. Depois, né, o tempo vai passando e a gente vai aprendendo, sofrendo as consequências, porque conforme a gente vai se tornando egoísta, outros também vão se tornando egoístas. E aí nessa relação a gente percebe que o egoísmo é aquilo que provoca o maior atrito, como nós dissemos inicialmente. Continuando aqui no nosso livro. Os homens não podem ser felizes se não viverem em paz. Quer dizer, se não estiverem animados por um sentimento de benevolência, de indulgência, de condescendência recíprocas, numa palavra, enquanto procurarem se esmagar uns aos outros. A caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. Elas, porém, supõem a abnegação. Ora, a abnegação é incompatível com egoísmo e orgulho. Portanto, com esses vícios não há verdadeira fraternidade. Logo, não há igualdade nem liberdade. Porque o egoísta e o orgulhoso querem tudo para si. Aí estarão sempre os vermes roedores de todas as instituições progressistas. Enquanto reinarem os sistemas sociais mais generosos, os mais sabiamente combinados desabarão sob seus golpes. É belo, sem dúvida, proclamar o reino da fraternidade, mas de que adianta se existe uma causa destrutiva?
é construir sobre um terreno movediço, tanto quanto decretar a saúde numa região malsã. Numa tal região, se quisermos que os homens estejam bem, não basta enviar médicos, pois eles morrerão como os outros. É preciso destruir as causas da insalubridade. Se desejam que eles vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lições de moral. É preciso destruir as causas do antagonismo. É preciso atacar o princípio do mal, o orgulho e o egoísmo. Aí está a chaga. Aí deve-se concentrar toda a atenção daqueles que querem seriamente o bem da humanidade. Enquanto subsistir esse obstáculo, eles verão seus esforços paralisados, não somente por uma resistência da inércia, mas por uma força ativa que trabalhará incessantemente para destruir sua obra, porque toda a ideia grande, generosa e emancipadora arruína as pretensões pessoais. Aqui o que Kardec lembra, ele fala exatamente quando se pensa numa ideia grande em benefício comum, né, que traz o benefício comum, é necessário que haja a renúncia individual. Eu tiro um pouco daquilo que me pertence para poder distribuir entre aqueles que estão comigo e vice-versa. O pouco do que eu tenho é distribuído, o pouco do que os outros têm também é distribuído e todos então formam aquele conjunto harmônico para que todos vivam bem. Mas e a insegurança? Como é que nós vamos ter essa certeza? Hoje nós observamos na nossa sociedade, quando liga a televisão, nós vemos ali questões de violência, de protestos, de acidentes, vemos corrupção, vemos todo tipo de manifestação do orgulho e da vaidade nos nossos televisores todos os dias, em todos os lugares do planeta. E isso porque as pessoas desejam o bem, mas por incrível que pareça, elas não sabem como fazer. Até mesmo aqueles que vivem suas vidas religiosas nas escolas filosóficas onde se encontram, ainda assim eles acreditam que eles serão salvos e os outros não. Você só será salvo se você pensar como eles. Então isso está tão presente no nosso inconsciente que a gente não consegue nem sequer durante os nossos estudos mais elevados, mais reflexivos, mudar o nosso modo de pensar. Compreender que cada um tem a sua própria forma de viver, mas que, utilizando aquilo que é o mais nobre, destacando aquilo que é o mais virtuoso, todos conseguem viver de uma forma equilibrada. Né? A gente acaba se acostumando, né, Fletcher? Né? O pior é que as notícias nos deixam anestesiados, exatamente por causa da frequência com que isso acontece. Nós nos habituamos a viver dessa forma. Por isso que, quando Kardec perguntou aos espíritos a respeito das grandes tragédias que atingem o mundo, por que as grandes catástrofes naturais afetam a humanidade? Onde nós temos milhares de mortes, destruição de patrimônios, vidas que são transformadas. E os espíritos respondem, né, que Deus permite que isso aconteça para que a gente possa se sensibilizar. Ou seja, enquanto a gente tiver, quando a nossa vida está tudo normal, tudo redondinho, tudo certo, nós começamos a viver a nossa individualidade. Cada um por si, Deus para todos. Quando acontece uma grande tragédia como essa, todo mundo fica sensibilizado e se move em benefício da resolução ou da transformação, do atendimento daqueles que foram atingidos. É uma forma de nos sensibilizar. Então, embora Deus não provoque isso, esses eventos estão programados no nosso planeta, nessa fase da nossa evolução, exatamente para que a gente possa ter esses despertamentos, para que a gente possa acordar. Porque, do contrário, nós vamos viver cada vez mais egoístas, cada vez mais individualistas e, consequentemente, solitários também. Então, o fato de nós estarmos acostumados, anestesiados, habituados a ver esse tipo de notícia e alimentamos ainda o nosso subconsciente cada vez mais assistindo a esses programas, a esses filmes, a esses entretenimentos, né, a esses programas de entretenimento de modo geral, o fato de nós aceitarmos tudo isso não significa que eles estejam corretos. Corretos é a vida equilibrada e harmônica. E aí a gente pensa assim, mas esse pensamento é utópico, ou seja, é uma fantasia que nós não vamos conseguir alcançar. Porque o nosso mundo não é assim. Ele não é assim porque nós somos assim. Do jeito que somos hoje. Quando nós nos transformarmos e começarmos a nos indignarmos com o que acontece à nossa volta, aí sim tudo acontece.
Né? E não só o poder da natureza, né, Brás? Mostrou exatamente a nossa fragilidade. Eu acho que mais do que mostrar o poder da natureza, mostra como nós somos frágeis. E isso serve exatamente para quebrar esse nosso orgulho, essa nossa vaidade que temos hoje, né, de acreditarmos que nós somos superpoderosos, que nós somos os senhores do mundo e tudo mais. De repente vem um evento como esse e muda todos os nossos conceitos. Né? Vida equilibrada e harmônica não é ainda desse planeta. Ele será desse planeta, né, quando nós nos transformarmos. A gente lembra sempre que não é o planeta que é egoísta, são os habitantes do planeta, porque o egoísmo ele é algo que afeta a personalidade, não é algo que afeta a estrutura física do planeta. O planeta não é pobre, o planeta não é egoísta, o planeta ele não é indiferente, pois é, né? Ele não é indiferente. Então somos nós. Então nós estamos passando por essa fase de transformação. Essa mudança, essa fase de transição planetária, né, que vem sendo predita para nós, é uma fase de transição em que nós teremos espíritos que têm uma visão mais desenvolvida, né, essa visão mais desenvolvida desses valores mais elevados, em que, em vez do egoísmo e o orgulho, nós temos a fraternidade e a humildade. Então eles estão renascendo entre nós exatamente para mostrar de uma forma mais clara, de uma forma mais intensa, como nós podemos nos conduzir. É um processo lento, é um processo demorado, né? E no fato de nós estarmos hoje como nós vemos, dá a impressão de que o nosso mundo está perdido. Mas como foi colocado para nós pelos Espíritos, lá no próprio capítulo anterior, que falava das expiações coletivas, dizia que hoje nós estamos nessa condição, que nós achamos terrível, que nós achamos uma tragédia, mas no passado, nós estávamos numa condição pior ainda. Nós estávamos numa condição mais agressiva, mais degradante, mais egoísta, mais orgulhosa. Hoje, nós estamos mais diplomáticos, vamos dizer assim, embora ainda vivendo os nossos conflitos. Então, são mudanças graduais, sem dúvida nenhuma. De um século para cá, nós lembramos que nós estamos em 1914. Em 2014. Exatamente em 1914, nesse ano que nós estamos agora completando o centenário, começava a Primeira Guerra Mundial. A chamada Grande Guerra, motivada por desejos de conquistas, frustrações de outras nações, mortes, destruições. Há um século começava a Primeira Grande Guerra. Depois nós tivemos uma Segunda Grande Guerra. Então hoje nós chegamos numa condição em que eu, pelo menos, dentro da minha visão, não vejo a possibilidade de termos uma guerra dessas proporções novamente. Não vejo isso, a menos que apareça alguma coisa que mude a mentalidade da nossa sociedade, porque hoje nós conseguimos fazer ajustes, embora ainda tenhamos conflitos armados, conflitos violentos, mas são localizados. Mas nós não vemos mais possibilidade de algo daquela proporção que aconteceu anteriormente, ou daquelas proporções. Então tudo começa então a se organizar. Né? Na verdade, Brás, eu vejo assim que não é o mundo islâmico, são os radicais islâmicos. Né? A gente lembra sempre, é importante nós não fazermos essa confusão. Né? Porque quando se fala em mundo islâmico, dá a impressão de que qualquer muçulmano é um criminoso em potencial, é um assassino em potencial, e não é assim. É uma pequena, uma restrita minoria que se comporta dessa forma. Né? Então, eu não vejo mais a possibilidade disso acontecer. Então, nós continuaremos tendo conflitos ainda no nosso mundo, continuaremos tendo muitos ajustes, muitas dificuldades para enfrentar, mas é algo que nós estaremos agora dispostos a buscar uma solução. E isso denota claramente a nossa evolução. O Brás colocou, né, a probabilidade dos rios que correm para o norte, como Araguaia e São Francisco secar pegando tsunami humano é enorme. Pois é aquilo que a gente fala, né, a natureza, ela mesma ela busca o equilíbrio, e nós muitas vezes sofremos as consequências desse equilíbrio. Sofremos as consequências porque nós dependemos dela, mas quando nós somente buscaremos a solução quando o problema surgir. Enquanto o problema estiver ali quietinho, não tivermos nada para resolver, tudo tranquilo. Então por isso o mundo é sempre dinâmico, a natureza é sempre dinâmica, para nos despertar, para chamar a nossa atenção, para as necessidades que nós temos que ter com cuidados e tudo mais.
Flat colocou, se houver a terceira guerra mundial, a quarta será paus e pedras, e sobrar. Exatamente, Einstein falava sobre isso. Então nós chegamos num ponto em que eu não vejo mais possibilidade nenhuma de chegarmos num conflito dessas proporções. E isso é um bom sinal, né, de pelo menos ter esse otimismo, de não vermos mais as possibilidades, as coisas chegarem nesse ponto, né? Vamos em frente. Destruir o egoísmo e o orgulho é coisa impossível, dir-se-á, porque esses vícios são inerentes à espécie humana. Se assim fosse, seria preciso desesperar-se com todo o progresso moral. Todavia, quando se considera o homem nas diferentes épocas, não se pode menosprezar um progresso evidente. Logo, se ele progrediu, ainda pode progredir. Por outro lado, não se encontrará nenhum homem desprovido de orgulho do orgulho e egoísmo? Não se vêem, ao contrário, dessas naturezas generosas em que o sentimento de amor ao próximo, de humanidade, de devotamento e de abnegação parece inato? O número é menor do que o dos egoístas, isso é certo. De outra forma, não fariam esses últimos a lei. Mas há mais dessas criaturas do que se imagina, e se parecem tão pouco numerosas. É que o orgulho coloca-se em evidência, enquanto que a virtude modesta parece na sombra. Se, portanto, o egoísmo e o orgulho fossem as condições necessárias da humanidade, como as de se alimentar para viver, não haveria exceções. O ponto essencial é, pois, de conseguir fazer com que a exceção passe a se constituir a regra. Para isso, trata-se, antes de tudo, de destruir as causas que produzem e entretêm o mal. A principal dessas causas se deve, evidentemente, à falsa ideia de que o homem faz da sua natureza, de seu passado e seu futuro. Não sabendo de onde vem, acredita-se mais do que é. Não sabendo para onde vai, concentra todo o seu pensamento na vida terrestre. Deseja-a tão agradável quanto possível. Deseja todas as satisfações, todos os gozos. É por isso que pisa no seu vizinho, se este lhe opõe algum obstáculo. Mas para isso, é preciso que ele domine. A igualdade daria aos outros direito que ele quer só para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios, em detrimento de seu bem-estar. A liberdade ele a quer para si. Ele não a concede aos outros, senão quando ela não traz nenhum prejuízo às suas prerrogativas. Tendo cada um as mesmas pretensões, daí resultam conflitos perpétuos, que fazem pagar bem caro aos poucos gozos que chegam a obter. Aqui é interessante, né, quando se fala das mesmas pretensões. O homem quer ser feliz. A gente já falou sobre isso. Bom dia, pessoal que chegou. O homem quer ser feliz. E como a gente já comentou anteriormente, a felicidade para nós é algo indefinível. Porque nós entendemos a felicidade como um conforto, como um momento de satisfação, e não como um estado de espírito. Então nós ficamos felizes desde aquele tempo, quando nós ganhávamos um doce, quando nós ganhávamos um presente, quando nós tínhamos alguém do nosso lado que era agradável. Nós crescemos, nos desenvolvemos, né, na fase adulta, e os objetos de felicidade mudaram, mas continuaram ainda sendo os instrumentos responsáveis por essa condição de felicidade. Então o fato de nós entendermos a felicidade não como um estado moral, mas como um estado de satisfação, faz com que a gente viva a nossa vida intensamente. Tem até aquela frase: viva a vida intensamente porque ela é muito curta. E essa intensidade que nós buscamos para a vida diz respeito exatamente a desfrutar tudo aquilo que a vida pode me oferecer de prazeroso. Só que para poder alcançar esse prazer, eu vou ter que disputar espaço com outras pessoas que também buscam o mesmo prazer. Alguém que vai, por exemplo, a uma sala de cinema para assistir a um filme, existe a fila organizada para que todos possam entrar. Mas se não houvesse ainda essa organização, todos tentariam entrar ao mesmo tempo ocupando as melhores posições. Porque cada um quer encontrar aquilo que é melhor para si, e não pensando naquilo que é melhor para todos.
Então nós começamos a disputar esse espaço, começamos então a entrar em conflito, e aquela ilusão de felicidade começa a cair por terra. Porque todos desejam a mesma condição. Alguns buscando satisfação em algumas áreas, outro em outras, mas sempre vai haver um espaço para ser disputado porque todos querem a mesma coisa. A Miriam colocou, né, eu fico boba como ainda nos contagiamos tanto com o ódio, a vingança. Basta acontecer algo que nós reprovamos para um mundo mais feliz, que mesmo assim sentimos com raiva, reagimos com raiva. Chega a ser contraditório, né? É o mundo feliz do egoísta. Exatamente porque nós não entendemos ainda o que é felicidade. Nós não conseguimos entender o que é felicidade. Porque para poder entender o que é felicidade, nós precisamos sentir a verdadeira felicidade. E nós sentimos de fato. No momento de relacionamento saudável, no momento em que nós conseguimos doar uma parte de nós em benefício do outro, quando fazemos isso com boa vontade, nós sentimos o prazer da fraternidade. E ao contrário, como o Balk colocou, nós sentimos a fraternidade em determinados momentos e o egoísmo nas demais, que infelizmente é a nossa, é a maioria dos nossos momentos. Então vivemos esse eterno conflito de queremos ser felizes fazendo o bem, mas tendo que lutar para poder viver essa felicidade ilusória. Fraterna colocou, não vamos encontrar a tal felicidade fora de nós, em si em nós, mas o fato de nós não termos ainda esse sentido espiritualizado bem desenvolvido, esse entendimento de que nós somos espíritos imortais, nós nos veremos num mundo onde a única oportunidade de sermos felizes é o agora. E como disse Maquiavel, os fins justificam os meios. Os fins é a minha felicidade. Os meios, eu vou fazer aquilo que os meus escrúpulos determinarem. Eu posso ter um pouco mais de freio para não agir de uma forma tão agressiva, ou eu posso simplesmente atropelar aqueles que estão à minha frente. Para nós que conseguimos mudar um pouco e regular um pouco mais o nosso freio, a gente percebe que tem um limite em que nós não devemos ultrapassar, mesmo que isso gere em nós alguma frustração. Agora, para muitos, por exemplo, que não têm esse freio, nós vemos assassinatos. Pessoas que param num semáforo, pessoas que são agredidas, pessoas que são assassinadas, que são violadas no seu patrimônio, violados no seu psiquismo, violados no seu próprio corpo. Esses extremos ainda faz parte do nosso mundo. São os limites morais, Fletcher, aquilo que eu falei para vocês no início. Para a gente poder entender o que é o certo e o que é errado, para a gente entender até onde a gente pode ir, a gente tem que ter uma referência. Para nós a referência é o Evangelho. Porque ali são descritas condutas que para nós são condutas corretas, embora nós não consigamos muitas vezes repeti-las. Nós não conseguimos ainda tamanho sacrifício como foi o caso de Jesus. E lembra, quando nós falamos o nome de Jesus, nós não falamos o nome de um Deus encarnado. Nós falamos o nome de um homem que viveu esses valores na sua essência mais pura. E que para nós é uma referência. Se não quisermos tratar o nome de Jesus, pensemos alguma personalidade que nós conhecemos pelo mundo afora. Francisco de Assis, que seja ele. Mahatma Gandhi, que seja ele. Madre Teresa, que seja ela. Pensemos em alguém que viveu o amor mais puro, demonstrando isso no seu dia a dia, na sua convivência, na sua própria transformação. Ele será para nós a nossa maior referência. Pois é, Fletcher. Eu me lembro também, você colocou, né, do Obama e do Bush, quando falava sobre o Obama, né? Então eu lembro também que muitas vezes os soldados, quando vão para a guerra, eles se juntam, formam aquela roda, fazem uma prece para destruir o inimigo. E vão para a guerra com toda a fé, acreditando que Deus estará com eles, e não com aqueles que são os inimigos. Esse pensamento limitado do homem faz com que Deus seja um Deus egoísta, porque é o Deus que privilegia eles e não os demais. E o Antigo Testamento está cheio. Você tem muitas passagens em que Deus favorece o povo eleito, o povo escolhido, e sacrifica, como por exemplo Sodoma e Gomorra, naquela passagem, que são muitas fantasias, é claro, né? Mas nós temos ali aquela passagem em que o homem é jogado no fogo, o homem é morto afogado, pedras de chama são lançadas do céu, porque Deus ficou com raiva daqueles que não são os seus eleitos. Essa interpretação que nós fazemos ao pé da letra do Antigo Testamento mostra nada mais a nossa incapacidade de entender o amor divino, o amor de Deus, a ira de Deus.
tenho que ser temente a Deus. São expressões que nós vamos utilizando que mostram claramente a nossa incapacidade de compreender o que é Deus. Quando a gente pensa assim, o que é Deus? Deus é o Pai. Mas é aquele pai que segura a cinta, que segura o chicote, que segura o chinelo. Que te castiga se você não fizer uma coisa. Durante as cruzadas, né, o Braz lembrou aqui a parte de Alá, por exemplo, que é a interpretação de Deus pelos muçulmanos. Quando a gente volta nas antigas cruzadas, que começaram lá no século X, século XI, né, e começou aquela carnificina de dois povos brigando por uma terra sagrada. Hoje nós mudamos um pouco isso, mas encontramos ainda. Não temos as cruzadas, mas temos atentados, temos invasões, temos mortes. A limitação do homem para compreender Deus. Decora aquilo que chamam de livro sagrado, mas não conhecem nada, absolutamente nada, o que significa Deus. Baco colocou, né, o amor que em determinados momentos odeia, esse não é Deus. Não, isso é personalismo, isso é egoísmo, é orgulho. É exatamente o texto que nós temos hoje. Frecha colocou, né, Deus se arrependeu, a vingança pertence a Deus, Deus criou o mal, por aí vai, exatamente. São expressões que vão sendo utilizadas pela interpretação dos homens. Deus mosaico, que a gente chama, ou seja, Deus que foi adorado por Moisés e por todos aqueles que conviviam naquela época, era aquele Deus agressivo, vingativo, punitivo. E hoje, passado esse tempo todo, nós continuamos ainda buscando Deus dentro desse campo de batalha. Olha a distância. Em vez de buscarmos Deus nas mãos dos humildes, na mão dos servidores, nós buscamos Deus na mão dos guerreiros. Nós não aprendemos isso passados quase 3 milênios, ou mais de 3 milênios. O Braz colocou, na cruzada teve outro motivo, os turcos queriam destruir todo o vestígio de Jesus na terra, por uma questão de personalismo, né? Mas lembrando que os turcos, eles não eram árabes. Os árabes eram aqueles que queriam defender aquela região que lhes pertencia. Então a cruzada teve, sem dúvida nenhuma, um fim religioso. Embora politicamente, economicamente, tudo estava envolvido também. Vamos lá em frente aqui. Que se identifique o homem com sua vida futura, e sua maneira de ver mudará completamente, como a do indivíduo, que deve permanecer por apenas poucas horas numa habitação ruim, e que sabe que a sua saída terá uma magnífica para o resto de seus dias. A importância da vida presente, tão triste, tão curta, tão efêmera, apaga-se diante do esplendor do futuro infinito que diante dele se abre. A consequência moral, lógica dessa certeza, é de sacrificar um presente fugidio a um futuro durável, enquanto que antes sacrificava tudo ao presente. A vida futura, tornando-se o seu objetivo, pouco importa ter um pouco mais ou um pouco menos nessa vida, nessa outra. Os interesses mundanos são os acessórios, ao invés de ser o principal. Ele trabalha no presente visando a assegurar sua posição no futuro, e além disso, sabe em que condições pode ser feliz. Olha que legal, aqui falando já sobre a visão do futuro. E ainda assim nós temos uma visão do futuro distorcida. O que é a visão do futuro? É a visão da felicidade plena, da felicidade infinita. Se nós não entendemos o que é felicidade, como é que nós podemos imaginar um futuro feliz? Então pelo menos a gente garante um futuro prazeroso. A gente garante um futuro satisfatório. E para isso a gente vai lutar por o nosso espaço nesse céu, nesse paraíso. Bom dia, pessoal que chegou. E continua para nós aqui. Os homens podem opor obstáculos aos interesses mundanos. É preciso que ele os afaste e se torne egoísta pela força das coisas. Se ele lançar seu olhar para o mais alto, para uma felicidade que nenhum homem pode entravar, não tem interesse em esmagar ninguém. E o egoísmo não tem mais objetivo. Todavia, resta-lhe sempre o estimulante do orgulho. Antes da gente falar do orgulho, tem uma situação que a gente conversou já há muito tempo. Era uma imagem que eu gostava sempre de criar nas nossas mentes para poder ajudar no nosso raciocínio. Imaginemos assim que nós estamos hoje exatamente onde nós estamos, em nossas casas, em nosso ambiente de trabalho, sentados em frente ao computador, fazendo ali as nossas tarefas e tal.
Aí nós olhamos para os nossos vizinhos, né, as pessoas próximas a nós, e percebemos que algumas são adversárias, outras são concorrentes, outras são amigas. A gente olha para a nossa vida e começa a perceber que temos dificuldades nessa ou naquela área. Então a gente vê que nesse momento, nesse local onde nós nos encontramos, nós vivemos uma determinada experiência, que traz, obviamente, determinados elementos que provocam em nós algum tipo de satisfação ou algum tipo de incômodo. Normalmente os incômodos são maiores. Porque nós temos restrições, nós temos obrigações, responsabilidades, compromissos, e isso tira de nós aquela liberdade de viver o bom da vida. É interessante quando a gente observa na televisão entrevistas com pessoas que se encontram em filas de casas lotéricas em véspera de grandes rodadas, né, da Mega Sena, como foi o caso da Mega Sena da virada. 200 milhões de reais, é muito dinheiro. E aí então pergunta para a pessoa, escuta, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Ah, eu pararia de trabalhar, eu ia viajar, eu ia fazer, ia acontecer. Tá, bom dia, Almir, até a próxima. Eu ia parar, ia fazer, ia acontecer. Foi o que aconteceu naquela cidade, Teofilândia, lá na Bahia, onde nós tivemos ali um bolão que ganhou. 20 e tantas pessoas ganharam naquele bolão. 20 e tantos funcionários de um hospital. Um hospital onde nós temos enfermeiros, equipes de limpeza, pessoas da administração e doentes, principalmente, sendo cuidados por todas essas pessoas. 20 pessoas ganharam, no dia seguinte ninguém apareceu. Não preocupados se os pacientes que estavam lá precisavam de atendimento, se os colegas tinham que dobrar plantão ou não, porque os pacientes não podiam ficar sem cuidados. Eram pessoas doentes que não queriam estar lá. Mas a partir do momento em que se ganha num prêmio dessa proporção, todo mundo desapareceu. Cadê aquela ideia da fraternidade? Quer dizer, não sei até que ponto, Balk, nós agiríamos da mesma forma. Não é uma questão de julgamento daquelas pessoas, porque se fôssemos nós, talvez a gente não apareceria, cada um com o seu motivo. Ah, eu não apareço no hospital, porque como eu ganhei, alguém poderia me sequestrar. Ah, eu não apareci porque eu tive que me esconder. Sei lá, cada um tem seu motivo. Mas o ponto principal, o irônico disso tudo, não é que trabalhava numa empresa de carros, trabalhava num hospital. O hospital, o local aqui no nosso planeta, onde existe o maior sofrimento das pessoas. E quando nós ganhamos dessa forma, desaparecemos. Exato, mil desculpas, né? Cada um tem a sua. Então, o que nós observamos que, quando entrevistamos as pessoas, todo mundo diz assim, olha, eu quero viver, eu quero viajar, eu quero comprar minha fazenda, eu vou desaparecer da empresa. Pessoas falam rindo, né? Mas na verdade é o desejo que elas possuem. E por que nós estamos falando isso, que nós voltamos aqui? Porque nós falamos exatamente que, quando nós olhamos para o nosso dia a dia, para o agora, nós buscamos uma satisfação nesse instante. Então eu falava para vocês, nós olhamos a nossa volta, nós olhamos aqui o nosso ambiente, os nossos problemas, compromissos, responsabilidades. Se nós pudéssemos elevar um pouco mais o nosso pensamento, nós veríamos lá embaixo, imaginemos que nós estamos agora voando, estamos volitando e subimos em direção ao céu. Aí nós olhamos a nossa casa de cima e percebemos que não é só a nossa casa que existe, mas existem várias outras casas, uma ao lado da outra. Nós nos elevamos um pouco mais e começamos a ter uma visão mais ampla do local onde a gente mora. Muitas casas, muitos prédios, muitas famílias, muitas pessoas transitando, cada um vivendo a sua vida. E começamos a perceber que não é só o nosso problema que existe, não é só a nossa trajetória que existe, mas existem tantas e tantas outras trajetórias. Nos elevamos um pouco mais e começamos a ter uma visão ampla do nosso planeta. O horizonte, matas, cidades, água para cá, água para lá, e percebemos que nós nos tornamos absolutamente insignificantes diante da grandeza desse planejamento evolutivo que existe no universo. Se nós olharmos para o espaço, então, paremos de olhar para baixo e comecemos a olhar para cima. Percebemos que o nosso planeta desaparece diante da grandeza do infinito. Então nós damos tanto valor para a nossa vida, para os nossos problemas, para o nosso próprio ego, porque nós estamos preocupados apenas com o agora. A nossa visão não consegue ultrapassar essa limitação da nossa existência atual. Nós não conseguimos ver o futuro, que nós podemos ser felizes lá na frente, porque primeiro, nós não compreendemos a felicidade.
E segundo, nós não temos convicção absoluta desse nosso futuro. Esse é um problema fundamental que nós enfrentamos. Por isso, então, quando Kardec fala sobre essa questão de nós prestarmos atenção, de planejarmos a nossa vida de um modo diferente, essa é uma realidade. O Humilde Leal colocou, ser sensato para entender Deus, entendamos a nós mesmos. Começamos pelo autoconhecimento. Começamos pelo autoconhecimento. Aquela história, né, Regina? A gente olha assim e fala assim para a minha vida, poxa, mas a minha vida é tão complicada, eu tenho tantos problemas. Quando a gente dá assim uma elevadinha só, não precisa ir muito longe não, só para a gente poder ver a nossa rua, a gente vai perceber que em cada lar, cada pessoa também traz os seus próprios desafios, que o nosso não é melhor do que ninguém. O nosso nos pertence, assim como os outros pertencem, os outros problemas pertencem aos outros. E aí nós começamos a nos ver como espíritos imortais, encarnados no momento, promovendo essa mudança, essa transformação. A gente vai começar a deixar de valorizar tanto, ou de potencializar as nossas dificuldades, os nossos desafios, e vai entender que faz parte de uma evolução como qualquer outro. Está todo mundo igual, né, Braço? Por falta de um ficar doente, todo mundo fica doente. Isso é bom, né? O Baal colocou, né, temos consciência da nossa responsabilidade com a coletividade. Sairmos do mundinho íntimo. Foi o que Kardec trouxe para nós, Balk, no capítulo anterior aqui do Obras Póstumas, falando sobre expiações coletivas. Que muitas vezes nós nos comprometemos individualmente. Vou criar uma situação para vocês. Eu crio um problema pessoal, imaginando, por exemplo, que eu sou um fumante, eu sou um alcoólatra. Esse problema inicialmente ele me afeta, porque eu afeto o meu organismo, eu afeto o meu modo de viver, eu crio um problema para mim. Esse é o primeiro ponto. E a lei de causa e efeito vai levar esse saldo negativo que eu construí para uma próxima existência para que eu possa saudá-la, se eu não conseguir fazer isso agora. Depois eu crio um problema para minha família. Começo então a juntar as pessoas à minha volta. Dependendo do meu comportamento, eu crio um problema para a sociedade. Se por acaso eu sou um cidadão irresponsável, lembra que nós falamos da parte da política e o espiritismo? Todo mundo vai pensar assim, mas o que o espiritismo tem a ver com política? Com a política nada, mas com as pessoas que vivem numa convivência social é importante. Ah, mas eu não quero votar em ninguém, então não vota. O seu voto deixou de favorecer ou prejudicou a sociedade onde você vive. Você acaba de acumular um débito com a coletividade. Então a gente vê que o corrupto, o mau cidadão, aquele que desvia, aquele que faz e acontece, todos nós estamos vivendo num ambiente onde todo mundo afeta a vida de todo mundo. E essa responsabilidade com a coletividade diz respeito ao quê? A valores que nós ainda não compreendemos. Maria Lúcia colocou, quando pensamos que sabemos todas as respostas, vem Deus e muda todas as perguntas. Pois é, uma frase interessante. O advogado colocou, bom dia, eu entendo que todos temos uma responsabilidade social. Todos, sem exceção, em todas as áreas. Não importa qual. No momento em que nós pagamos os nossos impostos, em que nós infringimos uma lei de trânsito, em que nós votamos num candidato para ser o nosso governante, o nosso legislador, em todas as áreas. No ambiente onde nós trabalhamos, se eu sou um profissional negligente, estou lesando a empresa que eu trabalho. Ah, mas eles não me pagam o suficiente. Pede a conta e vai arrumar outro emprego. Porque quando você entrou naquela empresa, te ofereceram aquele salário e você aceitou. Então todos nós temos essa grande responsabilidade, em todos os ambientes. Lembra que eu falei para vocês que eu conversei com um amigo certa vez, ele falou brincando, né? Eu falei, e as coisas por aqui, como estão? Ah, eles fazem de conta que me pagam e eu faço de conta que trabalho. Aí eu dei aquela risadinha amarela para não ficar sem graça, né? Depois eu fiquei pensando nisso, eu falei, grande responsabilidade social. Ambos se enganando, achando que estão levando vantagem. O egoísmo e o orgulho. O Fletcher colocou, né, o tal bem e mal realmente existe? Na verdade, Fletcher, o que existe, né, eu gosto muito de uma frase budista que nos traz uma reflexão muito interessante, que não existe o certo ou o errado. Existem consequências boas e consequências ruins. Então tudo aquilo que nós fazemos que provoca uma consequência ruim é o mal que a gente vive. Que o mal nada mais é do que o egoísmo cristalizado nas pessoas. E quanto mais cristalizado ele se encontra, você quer fazer algo apenas para si mesmo e, consequentemente, você provoca um mal nas pessoas que estão à sua volta.
Claro que na teoria é fácil nós entendermos isso, mas basta ver, por exemplo, na televisão, né, não queria criar essa imagem negativa, mas mostrava uma pessoa parada num semáforo, veio o assaltante, deu um tiro e acertou na cabeça dela. Ah, mas aquela pessoa é má. A pergunta é por que ela fez aquilo? Não o que ela fez exatamente. Foi porque ela fez aquilo. Ela fez porque ela tinha um objetivo de satisfação pessoal. E ela utilizou os meios que ela tinha à disposição dela. Nesse caso era a violência. Mas o que ela queria? Ela queria ter alguma coisa que ela não tem, ela queria tirar alguém do seu caminho, ela queria fazer qualquer coisa. É o egoísmo. Por que um soldado, um piloto de uma aeronave, aperta um botão e solta bombas no lugar? Porque ele acredita que aquilo que ele está fazendo é correto para buscar, para reconstruir a sua satisfação. Então o egoísmo e o orgulho nos provoca essa cegueira que nós fazemos tudo, lembrando mais uma vez Maquiavel, os fins justificam os meios. Os fins, a felicidade dentro da visão humana. Os meios, os que estiverem disponíveis e os freios que nós tivermos para nos impedirmos. E a questão é, né, muito provavelmente esse tipo de pessoa tem um menor livre-arbítrio, né? Não estou falando que não tem, né, é muito reduzido, tanto por sua evolução espiritual. Na verdade, o livre-arbítrio que ele tem, ele vai se tornando mais restrito conforme os débitos que ele vai adquirindo, né? Porque ele tinha essa liberdade. Eu vejo, às vezes, advogado, na televisão, quando passa nos telejornais, assim, aqueles jovens que são presos por assalto, formam quadrilhas e tal, né? Aí mostram todos eles emparedados, assim, né, enfileirados. Aí a câmera vai passando, mostrando. Você vê jovens de 17, né, que não aparece o rosto naturalmente, de 18, 25 anos, jovens que têm tudo para ser feliz na vida, porque têm a saúde física, têm muitas vezes uma boa aparência, mas optaram por uma vida assim. E a próxima existência, que levarão consigo esses débitos que acumularam, não terão essas mesmas regalias. É aí que terão a redução do seu livre-arbítrio. Viverão essas restrições. Exatamente, né? Optaram, Fletcher, porque você tem um livre-arbítrio. Você pode fazer ou não. Você optou em trabalhar. Tem gente que optou em fazer diferente. Ah, mas é a miséria que leva as pessoas a fazerem isso. Tem pessoas pobres que são muito dignas. Se pobreza justificasse a violência, o nosso mundo hoje estaria o caos. Mas tem pessoas que trabalham, tem pessoas que estão ali de sol a sol. Por que isso tudo? Porque são os valores que elas possuem. O Hermes colocou lá, falei, professor, né? Uma vez um conhecido meu disse que não fazia o bem para ninguém, mas também não fazia o mal. Olhei para ele e disse, se você não quer fazer o bem, faça o mal, pois assim você estaria aprendendo a resgatar o mal que você fez, né? Pois é. Como dizem os espíritos, né? Ou você faz ou você não faz. Se você faz o bem, você faz o bem. Se você faz o bem, não importa se você faz o mal. O bem que você deixa de fazer já é o mal. Vamos em frente. Eu estou correndo aqui, pessoal, porque tem bastante coisa para a gente ler, tá? A causa do orgulho está na crença que o homem tem da sua superioridade individual. E é aí que se faz sentir a influência da concentração do pensamento na vida terrestre. No homem que nada vê atrás de si, nada diante de si, nada acima de si, o sentimento da personalidade leva ao melhor, e o orgulho não tem contrapeso. A incredulidade não somente não possui nenhum meio de combater o orgulho, ela também o estimula e lhe dá razão, negando a existência de uma potência superior à humanidade. O incrédulo só crê em si mesmo. É, pois, natural que tenha orgulho. Enquanto que nos golpes que o atingem, não vê senão o acaso e se endireita. Aquele que tem a fé, vê a mão de Deus e se submete. Crer em Deus e na vida futura é, portanto, a primeira condição para temperar o orgulho, mas isto não basta. Ao lado do orgulho, é preciso ver o passado para se ter uma ideia justa do presente. Para que o orgulhoso deixe de crer na sua superioridade, é preciso provar-lhe que ele não é mais do que os outros, e que os outros são tanto quanto ele, que a igualdade é um fato e não simplesmente uma bela teoria filosófica. Verdades que ressaltam da pré-existência da alma e da reencarnação. Sem a pré-existência da alma, o homem é levado a crer que Deus concedeu-lhes vantagens excepcionais,
quando ele crê em Deus. Quando não crê, dá graças ao acaso, ao seu próprio mérito. A pré-existência, iniciando-o na vida anterior da alma, ensina-lhe a distinguir a vida espiritual infinita da vida corporal temporária. Daí fica sabendo que as almas partem iguais das mãos do Criador, que tem o mesmo ponto de partida, o mesmo objetivo, que todas devem chegar em mais ou menos tempo, conforme seus esforços. Que ele próprio não chegou a ser o que é, senão depois de ter por longo tempo e penosamente vegetado, como os outros, nos degraus inferiores. Entre os mais atrasados e os mais adiantados, há apenas uma questão de tempo, que as vantagens do nascimento são puramente corporais e independentes do espírito. Que o simples proletário pode, numa outra existência, nascer num trono, e o mais poderoso renascer proletário. Se apenas considera a vida corporal, vê as desigualdades sociais do momento. Elas o chocam. Porém, se coloca seu olhar sobre o conjunto da vida do espírito, sobre o passado e sobre o futuro, desde o ponto de partida até a chegada, estas desigualdades se apagam, e ele reconhece que Deus nenhuma vantagem concedeu a qualquer de seus filhos em prejuízo dos outros, que deu parte igual a cada um e não aplainou a estrada para uns mais do que para outros, que aquele que é menos adiantado que ele na terra pode chegar antes dele, se trabalhar mais que ele no seu aperfeiçoamento. Reconhecerá, finalmente, que nenhum chegando senão através dos seus esforços pessoais, o princípio de igualdade é, assim, um princípio de justiça e uma lei da natureza perante os quais cai o orgulho do privilégio. Isso a gente vê claramente no nosso mundo hoje. A própria desigualdade, ou então o nacionalismo que existe no nosso mundo hoje, nós vemos essa questão do orgulho. Aqueles que vivem em nações economicamente mais desenvolvidas, aquele que tem um estilo de vida mais favorável do que os outros. Quando nós vemos aquela pirâmide social que mostra a base, onde nós temos ali as pessoas que vivem com o mínimo do necessário, enquanto ela vai se estreitando, né, até chegar ao cume, e lá em cima nós temos o topo dos privilegiados. E esses privilegiados, mais do que serem privilegiados, acreditam serem privilegiados por serem especiais. E é então que acumulam cada vez mais. Quando nós temos uma vida, uma visão da vida, que trata para nós da imortalidade do espírito, em que nós temos uma história no passado, estamos construindo uma história atual e viveremos histórias no futuro, nós percebemos que nós não vivemos numa pirâmide, cada um assentado na sua posição, mas nós vivemos um círculo. Aquele círculo da vida, em que hoje você pode estar numa ponta, no outro você pode estar na outra, e você deve circular por esse círculo, sempre com merecimento, não importa a posição em que você se encontre. Porque hoje eu tenho uma condição material, uma condição física, uma condição de status diferente do outro, mas amanhã eu posso ser como ele. E ele, estando naquela condição inferior, no futuro pode estar como eu. Então hoje nós entendemos que estudar a teoria, a filosofia espírita, para nós compreendermos todo esse processo, é muito interessante. Mas enquanto nós não tivermos convicção de que isso é real, porque você pensa assim, não, hoje eu sou pobre, mas eu sou um pobre conformado porque eu sei que no futuro será melhor. Se você não tiver essa convicção, você vai se enganar, porque você vai viver consumindo aquela sua pobreza, aquela sua revolta, aquela sua insatisfação, e você não vai conseguir se desenvolver. E aquele que possui um patrimônio vai dizer assim, olha, eu sei que no futuro eu posso ser pobre, então eu vou tentar viver da melhor forma hoje, e esbanja o recurso que possui. Desperdiça, não utiliza, pensa apenas em si mesmo, mas ele sabe que no futuro pode ser diferente. Então é mais ou menos assim, a gente pensa nisso com certa certeza, mas lá no futuro a gente pensa assim, o futuro será como Deus quiser, ou seja, o que Deus quiser. Então falta para nós ainda essa convicção. E por que falta essa convicção? Porque nós estamos ainda muito ligados ao mundo físico, ao mundo material. E esse nosso vínculo tão estreito com o mundo físico não nos permite ter uma visão mais ampla a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa essência, a respeito dessa dinâmica da vida. Nós não conseguimos ver o passado, nós não conseguimos entender o que acontece no nosso futuro. Nós temos pensamentos
muitas vezes até fantasiosos a respeito do futuro e do passado, mas nós só conseguimos enxergar o agora. Pelo fato de nós não conseguirmos transcender o nosso pensamento para essa linha evolutiva da qual nós fazemos parte, nós continuaremos vivendo assim, na esperança de que seja assim, mas não temos ainda convicção de que realmente é assim. A Miriam lembrou, a rotina escraviza, né? Quando vemos, já estamos na correria do dia a dia. Pois é. Você vai para o centro espírita, vocês vêm para a sala de estudo, a gente fala sobre tudo isso, poxa, que legal, é verdade, que interessante, não tinha pensado nisso, olha que bacana o texto que a gente está estudando. Fechamos o livro, desligamos o computador e vamos para o dia a dia. Aí é trânsito, é conta, telefone tocando, gente buzinando na nossa orelha, o chefe fungando no nosso cangote. Aí você pensa assim, não, eu vou ser uma pessoa tolerante, porque no futuro será diferente. A gente tem vontade de pegar aquela pessoa e apertar o pescoço dela. Por isso a gente pensa que a tolerância, a paciência, a caridade moral principalmente, é algo que para nós na teoria é muito bonito, mas na prática é difícil. É daí que os espíritos falam, a necessidade da renúncia para a reforma íntima. Primeiro a renúncia de nós mesmos. Eu sei que eu acho que eu sou importante, eu sei que eu gostaria de estar no lugar daquele que é mais importante que eu, mas eu tenho que reconhecer que eu estou no lugar onde eu devo estar. Até mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo que fala sobre o homem de bem, que é um capítulo fantástico. Nós deveríamos ler aquilo todos os dias, porque nos fala de uma série de situações em que nós devemos nos comportar com relação aos subordinados, com relação aos iguais, com relação aos superiores, com relação às nossas responsabilidades. E é através desse exercício, dessa prática contínua, é que a gente vai fortalecendo cada vez mais esses valores. É muito difícil para nós resistirmos a esses estímulos negativos que o mundo oferece para nós. É muito difícil. Basta ver que nós nos alimentamos incorretamente, sabendo que é errado, nós assistimos programas que são para nós prejudiciais no sentido dos valores que trazem, mas nós fazemos assim mesmo. Nós dizemos coisas, nós pensamos coisas, nós nos comportamos sabendo que tudo isso é negativo. Que se nós pudéssemos falar para um filho nosso, para uma criança que estivesse nascendo, não assista a esse programa, não coma isso, não fale palavrão, não haja dessa forma, nós falaríamos. Mas por que nós não aplicamos em nós mesmos? Aquela frase do faço o que eu mando, não faço o que eu faço, ela é muito característica dessa nossa fragilidade moral. Milde Leal colocou o santo possivelmente poderá vir como mendigo, dependendo do seu passado, de algo que protelou para acreditar. São experiências das mais diversas. Mas a gente não consegue vislumbrar esse futuro, a gente não consegue entender exatamente aquilo que nos espera no futuro. Para nós é uma fantasia. Tanto é assim que quando nós pensamos em existências passadas e existências futuras, cada um de nós tem uma fantasia particular. Cada um de nós imagina uma situação, imagina uma coisa diferente, alguns mais fantasiosos, alguns um pouco mais céticos, mas cada um de nós tem uma visão. Por que isso tudo? Porque cada um de nós interpreta de um modo diferente. E essa diferença na interpretação se dá exatamente por essa incerteza que nós temos a respeito de tudo isso. A base nós temos, mas a convicção não. Se nós tivéssemos convicção, não há dúvidas de que nós faríamos uma revolução nas nossas vidas. Nós mudaríamos assim radicalmente nosso modo de viver, agora, de uma hora para outra. Eu não quero viver assim, porque eu sei que isso está errado e no futuro vai me machucar. Mas a gente diz assim, eu sei que está errado, mas no futuro a gente vê lá, depois a gente conversa e tal. A gente tenta enrolar. Porque falta convicção. São temas que para nós ainda são teóricos. Embora agradáveis, confortáveis, interessantes e importantes. Mas nós ainda não fizemos disso uma realidade. Não estou com tempo, pois é. O ano que vem eu mudo, segunda-feira eu começo. Sempre assim. Se você fizer primeiro eu faço. O Balk lembrou aqui, né? Quanto mais idosos, começamos a entender um pouco mais. Talvez a sabedoria já comece a ser instalada em nós. Experiência, experiência, experiência. Feliz daquele que consegue amadurecer com o tempo, né, Balk? Muitos veem o tempo passar sem conseguir absolutamente nada. O tempo passa aos seus olhos, e passando aos seus olhos,
Ele simplesmente chega no fim da vida e se arrepende daquilo que fez. Nós temos oportunidade a partir do momento que temos contato com essa informação. Exato. Quando nós começamos a estudar e começamos a nos esforçar, mal não vai fazer, vamos pensar dessa forma. Agora, se eu deixar de fazer aquilo, pode me trazer um prejuízo. Regina aqui deu uma sugestão, né? Fazer uma camiseta com o texto do Evangelho, o Homem de Bem, com letras escritas ao contrário, para olharmos no espelho, né? E lermos com mais frequência e fixarmos a lição. Pois é. Peguemos ali as frases, né? Segura aí, Zé. Bem-vindo de volta, meu amigo. Beijo, Rose. Colocamos frases-chave, né, Regina? Aquelas frases mais marcantes para nós. Cada um sabe qual é a frase que lhe cabe. E aí pronto, a gente jamais esquece. Vamos para a nossa finalização, pessoal. Deixa eu ver aqui. Eu vou parar por aqui porque a gente vai entrar num outro tema agora. Deixa eu ver aqui, 47. Não, deixa eu pensar aqui. Não dá tempo não vou correr não, porque a gente vai perder. Bom, nós paramos aqui então, pessoal, para a gente continuar esse estudo nosso na próxima quinta-feira. Nós estamos estudando o livro Obras Póstumas, o texto chamado O Egoísmo e o Orgulho, está lá em cima no banner, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-lo. E nós vamos entrar no parágrafo que fala sobre a reencarnação. Tá? Então, um tema interessante para a gente ver aqui na página 344. Tá? Então, a gente vê, né, meus amigos, que nós temos aqui bons assuntos para trabalharmos, né, boas reflexões. Por isso a importância de nós estudarmos as reflexões que Kardec traz, tanto aqui no livro Obras Póstumas, como também na Revista Espírita, que é sempre um aprendizado, a gente já sabe disso. Se eu falar para vocês assim, me fale um pouco sobre egoísmo e orgulho, a gente fala, traz aquelas profundas dissertações, traz assim aquelas reflexões muito interessantes e tal, mas quanto mais a gente estudar, mais a gente vai conseguir assimilar no sentido de nos identificarmos com isso. Se nós não nos identificarmos, significa que eu não entendi. Falar sobre egoísmo e orgulho, eu começo a falar sobre isso e começo a pensar assim, eu estou sendo egoísta nisso, eu fui egoísta naquilo, eu sou orgulhoso demais nisso e tal. Se eu achar que esse texto não é para mim, eu estou com um problema sério. Porque aí significa que eu sempre vou achar que eu sou um indivíduo perfeito, estando no mundo de provas e expiações. Então, nós temos que ler e temos que nos identificarmos. Se nós nos identificarmos, nós vamos conseguir encontrar em nós esse problema, vamos fazer aquele planejamento para poder promover essa reforma e vamos executar a obra. Aí as coisas dão certo. Do contrário, vai ser simplesmente uma leitura, um ganho de intelecto. Muitos médiuns recebem psicografias e dizem assim, eu recebi essa psicografia que eu tenho que ler para vocês. Aí ele começa a ler como se estivesse dando uma lição de moral para as pessoas que estão ouvindo. E o Espírito fala, mas eu escrevi para ele, ele não entendeu. Então tudo que está nesse livro que nós estamos estudando serve para todos nós. Diz respeito às nossas vidas. Basta que nós nos identifiquemos. Temos que encontrar essa identificação para poder achar dentro de nós o problema. Fechando por aqui, vou passar para o professor, que vai fazer o encerramento para nós. Daqui a pouquinho a gente volta. Mais uma vez, então, paramos na página 344, no parágrafo que fala sobre a reencarnação.